Paz do Senhor. Vamos dar início então ao nosso culto. Vamos fechar os nossos olhos, né, e vamos estar clamando ao Senhor, amém? Pai querido e eterno Deus, Senhor, nós estamos aqui na Tua casa nessa noite, Senhor, nesse final de dia, e queremos, Pai, estar buscando a Ti, clamamos a Tua presença, porque precisamos de Ti, Senhor, mais do que o ar que respiramos, Senhor, porque reconhecemos que tudo vem de Ti, como está escrito na Tua palavra, e nas Tuas mãos nós Te damos, Senhor. Entregamos nas Tuas mãos agora as nossas vidas, a nossa mente, Senhor, que todo pensamento possa ser levado ao Senhor agora nessa noite. Senhor, que o Senhor possa estar inclinando os seus ouvidos nesse lugar, Pai, para ouvir cada oração de cada coração, Pai. O Senhor conhece cada um de nós e sabe as nossas necessidades. E eu peço, Senhor, que por misericórdia o Senhor possa estar abençoando a cada um de nós. Pai, que o Senhor possa falar conosco através da leitura da Sua palavra, que o Teu Espírito Santo tenha lugar, Senhor, nesse lugar. E, Pai, Tu possas estar purificando os nossos corações, perdoa os nossos pecados, Senhor. Como diz o salmista, Senhor, vê se há em nós algum caminho mau, e com certeza há, porque falhamos, Senhor. Mas cria em nós, Senhor, um coração reto e agradável diante do Senhor. Assim nós clamamos, Te glorificando, Te agradecendo pela Tua misericórdia, Senhor, que vai além das nuvens e se renova cada dia sobre nós. Assim Te glorificamos no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 42? Obrigada. Salmo 42. Tá? Salmo 42. Amém? Amém. Comprou? Irmãos, esse salmo é um salmo, né, em que o salmista ele fala o quanto ele anela por servir a Deus no tempo do Senhor, né? Amém? E ele fala assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o seu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que está abatida a minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de Ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das Tuas catadupas. Todas as Tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração do Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando de nojo por causa da opressão do inimigo? Como ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém? Amém. Irmãos, nós vemos aqui um salmo que é uma oração, né? Podemos dizer também que seria até um lamento, né? Mas que também nessa oração e nesse lamento a gente vê a fé e a esperança do salmista também. É interessante, né? mais que é uma canção. Então, ele está aqui declarando ao Senhor, e ele começa declarando:
Como o Senhor brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Como o servo, né? Como o servo brama pelas correntes das águas. Algumas Bíblias falam que é a corça, né? E o que é a corça, irmãos, ou servo? É um bichinho, é um animal, né? Que ele sente o cheiro das águas à distância, e quando ele, né, ele está passando por terrenos secos, né, sem água, e ele é capaz de correr muito rápido quando ele sente o cheiro da água até chegar à água. Ele anseia pela água, né? Ele tem uma sede assim, uma vontade muito grande pelas correntes de águas, ou seja, por rios, né? Por estar naquela região de rios onde correm as águas. E aí o salmista, ele usa a linguagem que ele usava lá no dia a dia dele, né? E para comparar o que ele sentia em relação a Deus. E aí ele fala aqui, né? Assim como esse animal, ele tem aquelas vontade de correr para o rio e beber a água, né? Assim o salmista, ele está suspirando por Deus, pela presença de Deus, né? Então, assim, olha só, a ânsia, você imagina aquele animal correndo para chegar na água. É assim que o salmista se sentia, com vontade de correr para a presença de Deus, né? E aí ele fala, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Então ele estava se vendo, irmãos, em alguma situação que estava impedido ou com dificuldade de chegar até a casa de Deus. E ele estava com saudade do tempo em que ele fazia isso, né? Ele estava passando por um momento de angústia, um momento difícil. Ele fala, as minhas lágrimas servem-me de mantimento dia e noite. E aí as pessoas perguntam, né? Às vezes, irmãos, as pessoas pensam que a gente, porque é crente, porque é cristão, né? Não chora, não fica triste, né? Você tem que estar bem o tempo todo, né? E mais, quando as pessoas estão ruins, a gente tem que se compadecer. Mas quando a gente está ruim, a pessoa vai falar, cadê Deus? Você não acredita em Deus? Onde é que está o seu Deus? Né? Mas aí ele passou aqui, olha, as minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disso dentro em mim, derrama minha alma. Aí mais ele chora, né? Pois eu havia ido com a multidão. Ou seja, ele tinha o hábito de frequentar a casa de Deus, né? Aí ele fala aqui, fui com eles à casa de Deus e com voz de alegria e louvor festejava com a multidão, né? Então ele tinha aqueles momentos de alegria na casa de Deus, né? Na presença de Deus, com o povo de Deus. Só que a gente vê aqui que ele se abateu, né? Ele está passando por um momento difícil e aí ele fala, por que estás abatido, ó minha alma? Né? Por que te perturbas em mim? Só que o que eu acho muito bonito nisso, que a gente vê na palavra e na maioria dos salmos, né? É que o salmista, normalmente ele vem, ele se dirige ao Senhor, ele busca o Senhor, né? Aí o que ele faz? Ele derrama diante do Senhor o que está acontecendo, o anseio do coração dele, ele declara, ele fala das lembranças dele, né? Dos tempos passados, mas aí o que ele faz? Ele reconhece quem é Deus. Todo salmo pode perceber, mesmo quando se lamenta, no meio do lamento ele abre a boca e fala, o Senhor é meu Deus, o Senhor é minha rocha, o Senhor é minha força, é minha fortaleza, né? E aí o que ele fala aqui? Versículo 5. Ele fala para a alma dele mesmo, olha só, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei na salvação da sua presença. Sabe o que é isso? Isso é fé. Porque ele já está contando que ele vai louvar a Deus, mesmo passando por problema, ele está contando que ele vai louvar a Deus, ele vai ter motivo, ele sabe que vai ter motivo de louvar a Deus. Porque Deus é poderoso para mudar essa situação, não é? E aí ele faz isso, né? Aí ele, no 6 ele continua, olha só, ele acabou de falar, espera em Deus, minha alma. Olha, coração, você está desassossegado, mas espera em Deus, porque você ainda vai louvar na salvação da sua presença. Aí ele volta, olha só, achei interessante, né, que ele fica assim, ele olha para Deus, mas ele olha para o problema dele, ele olha para Deus e olha para o problema dele. Aí no 6, ó Deus, dentro de mim a minha alma está batida. Ou seja, ele falou, é uma conversa com ele mesmo, conversa com ele e conversa com Deus. Conversa com ele e conversa com Deus. Aí ele agora ele volta para ele, ó, para Deus, né? Ele falou com ele, agora ele volta para Deus. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está batida.
Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão. Olha só, ele lembrando do passado, as coisas que Deus já tinha feito, né? Desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Aí ele fica lembrando das coisas. E aí o que acontece, irmãos? Ele fala, um abismo chama outro abismo. E assim é a vida, né? A vida é assim. Quando a gente, né, começa a se lamentar e se lamuriar e olhar muito para as coisas ruins, parece que realmente um abismo chama outro abismo. Ou seja, uma coisa ruim puxa a outra. E assim vai, né? Aí ele fala, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Ou seja, ele se vê como se ele estivesse afundando, né? Aí ele fala, olha que interessante, ele está ciente da situação dele, mas no 8, olha o que ele volta a dizer. Olha a confiança. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. Sabe o que eu me lembro? Do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo foi preso. De noite, o que ele estava fazendo na prisão? Cantando louvores. A canção do Senhor estava com ele, mesmo na prisão, né? A gente vê essa mesma fé aqui no salmista, né? Ou seja, contudo, apesar de tudo, Senhor, de dia eu tenho a sua misericórdia. O que a palavra do Senhor diz? Que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Ou seja, ele está falando aqui, ó, de dia a sua misericórdia está comigo. E de noite, a canção do Senhor. Eu vou estar louvando o Senhor. Não é isso que ele está dizendo aqui, né? A oração ao Deus na minha vida. Então ele de noite, mesmo nos momentos das lágrimas dele, mas ele louva o Senhor. E ele reconhece o Senhor nas suas orações, né? Confiando que Deus muda a sorte dele. Olha o que ele fala. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Interessante que ele questiona a Deus, mas ele não deixa de reconhecer quem é Deus na vida dele, né? Porque ele fala, Deus a minha rocha. Ele sabe. Será que o Senhor se esqueceu de mim? Será que o Senhor se esqueceu de você? É possível que o Senhor se esqueça de nós? O que o Senhor diz? Ainda que uma mãe se esquecesse do filho que amamenta, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Na palma das minhas mãos te tenho gravado. Não é? Quando a gente quer lembrar de alguma coisa, o que a gente faz? Né? A gente pega aqui a caneta, né? Escreve na palma da mão, né? E aí não esquece, é um hábito meio feio que meu pai fala assim, ô, minha filha, é feio, mulher tá com coisa escrita na mão, né? Não vejo. Mas é bom pra gente não esquecer. Jesus tem, mas ele está escrito a caneta, que quando vai lavar a mão sai? Não. O Senhor, ele está escrito, o nosso nome está escrito, ó, com pregos, né? Pregados na cruz. Então quando ele olha para lá, ele lembra, não, olha, foi por ele e por ela que eu me entreguei na cruz. Então ele não esquece de nós, né? Então, por que te esqueceste de mim? Será que o Senhor esqueceu? O Senhor não é esquecido, né? Porque ando, né? Assim por causa da opressão do inimigo. Ou seja, ele estava sendo pressionado e ele estava se deixando abater pela situação, né? Como a ferida mortal dos meus ossos me afronta os meus adversários. Quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? E as pessoas questionam, ué, você não é cristão? Onde é que está Deus na sua vida? Você não vai à igreja? Não é isso que você escuta? Né? Mas aí ele volta a dizer para ele mesmo, por que estás abatida, minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e meu Deus. Então, irmãos, olha só o que ensinamento que a palavra de Deus nos dá. Porque problema todos nós passamos, né? Seja hoje, amanhã resolve, vem outro, né? Porque a nossa vida é assim. Mas o importante que a gente aprende com a palavra de Deus, e não é só com o Salmo 42, é o tempo todo. A gente vê na palavra o Senhor falando para a gente, primeiro, olhar para o alto, de onde vem a salvação. Então a gente tem que estar olhando o Senhor da palavra de esperança e fé o tempo inteiro, olhando para o autor e consumador da nossa fé, não é? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que me dá esperança? O que eu tenho que trazer à memória? A palavra. São essas coisas que renovam a nossa fé, renovam a nossa esperança, num dia melhor, no dia de amanhã e mais ainda, na eternidade. Porque o meu problema aqui, o que é o
problema que nós estamos passando perto de uma vida eterna com Deus, gente? Não é nada, não é? Olha só, hoje o meu problema vai durar quanto tempo? Uma semana? Um ano? 2 anos? 10 anos? 20 anos? O que é isso perto de uma eternidade? Nada, não é? Para um Deus que é eterno, isso não é nada, não é verdade? Então, irmãos, o nosso Deus é a nossa salvação. Nós precisamos pedir, Senhor, desculpa, me dá os olhos, Senhor, de águia, porque a águia, ela olha para o alto, ela tem um alvo e ela fixa naquilo ali até ela conseguir pegar aquilo, não é? E assim, e olha, ela enxerga longe. Nós precisamos ter olhos de águia, porque no meio do problema, o que uma águia faz? Está o dia nublado, ela passa por aquilo ali e ela sobe para voar acima das nuvens. Ela encara o problema e vai no foco e não perde. Então nós temos que ter essa confiança de, Senhor, Tu és a minha salvação, eu ainda vou Te louvar, Senhor, e permanecer nesse foco, nesse alvo. O que o Senhor vai fazer? Não sei, né? Mas eu sei que eu ainda vou louvar o Senhor, eu sei que ainda louvarei. Minha alma aquieta, porque eu sei quem tem um crido, estou bem certo que é poderoso, não é isso? E assim a gente vai lembrando dos versículos que vão renovando a nossa fé. Agora, para isso, precisamos fazer o quê? Ler a palavra, né? Porque quando eu leio a palavra, o que acontece? Eu estou memorizando palavras que vão me renovar a fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, eu preciso me expor à palavra, estar em contato com a palavra, porque aí eu vou estar renovando, né, a minha fé. E é isso, a gente não sabe o que Deus vai fazer, mas a gente sabe o que Ele vai fazer. Ele pode fazer do jeito que a gente quer? Pode não até não fazer, mas vai fazer melhor, né? Quantas coisas a gente precisa lembrar aqui, como ele lembrou do Jordão, das coisas que Deus já tinha feito no tempo passado. Se a gente olhar para trás, quantas coisas maravilhas o Senhor não fez, não foi? E Ele mudou? Ele muda? Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso Senhor Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou para nos salvar, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu preciso crer nisso. Você precisa crer nisso. Porque isso renova a nossa fé, nos dá alegria para que a gente possa transbordar para os outros, firmar a fé dos outros em nome de Jesus. E assim a gente testemunha, não é? É ou não é, irmãos? Então, que nessa noite, assim a gente pode aqui ver o salmista estava orando, colocando diante do Senhor a vida dele. Vamos também, hoje, no momento de oração, estar colocando a nossa vida diante do Senhor, pedindo a Ele direção, a paciência. Se a gente voltar 2 salmos, no Salmo 40, Davi está falando: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Então, às vezes a gente quer as coisas, a gente quer que Deus age na nossa vida, assim, para ontem, né? Mas a gente precisa saber esperar com paciência o agir de Deus, né? Que não é fácil, mas a gente precisa saber esperar, porque Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não mudou. Esse é o nosso Deus, esse é o meu Deus. E hoje a gente vai estar aqui colocando diante do Senhor as nossas necessidades, as necessidades do nosso país, né? A gente vai estar colocando diante do Senhor as vidas que precisam ser salvas, clamando por salvação. Porque, irmãos, nós temos muitos motivos para estar orando, muitas coisas que nos angustiam, mas a gente observa que o salmista aqui, ele não perde um foco, que é a salvação. Você observa que na hora que ele fala para a alma dele, ele sempre fala: o Deus da minha salvação, louvarei o Deus da minha salvação. Mais importante do que ter o meu problema, mais importante do que ter o meu problema solucionado, é eu estar salvo, morrer salvo. Porque se eu sou curada, né, o que acontece? Eu sou curada, mas perco a salvação, o que me adianta ser curada e ir para o inferno, né? Mas o importante é nós mantermos a fé na nossa salvação, olhando para o autor e consumador da nossa fé, né? Nosso Salvador eterno, Jesus Cristo, né? Que nele nós temos ousadia para chegar diante do Senhor, colocar as nossas orações na certeza de que Ele é a nossa salvação. Salvação para as situações do dia a dia, mas salvação para a nossa alma também. Amém? Que o Senhor esteja nos abençoando com graça,
com poder, com verdade, que nessa noite possamos receber a bênção do Espírito Santo, sairmos daqui transbordantes, irmãos. Que não venhamos sair como entramos, mas sairmos daqui renovados pelo poder do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor amado e querido, nós estamos aqui na tua casa. Pai, Senhor querido, não viemos aqui, não vim por minha causa e por causa de ninguém, mas viemos aqui pelo dono da casa, porque essa casa é do Senhor, e nós viemos aqui porque precisamos buscar o Senhor. Pai, que a nossa alma tenha fome e sede do Senhor, como o salmista diz aqui, tenha sede do Deus vivo, o Deus eterno. Pai, que possamos estar buscando o Senhor no nosso dia a dia e que o Senhor possa transformar a nossa vida, Senhor, dia após dia, através da meditação da Tua Palavra. Que isso venha mudar a nossa mente, o nosso entendimento, que haja renovação do nosso entendimento através do conhecimento da Tua Palavra, para que a nossa vida seja transformada por dentro e por fora. E isso seja testemunho, Senhor, para os de fora e os de dentro de casa também, para que todos vejam quem é o Senhor na nossa vida. O Senhor é o nosso Salvador, Pai. Nós queremos declarar nessa noite: o Senhor é o nosso Salvador, é a nossa salvação, é a nossa rocha em quem nós confiamos e buscamos nessa noite, porque só o Senhor é digno de adoração, de louvor e de receber a nossa oração. E é de Ti que esperamos, Senhor. Esperamos em Ti, Pai. Senhor amado, como, Senhor, os olhos dos céus, está escrito na Tua Palavra, olham para as mãos dos Seus senhores, assim esperamos do Senhor. Olhamos para Ti, esperando receber de Ti, Senhor, as orientações, Senhor, a direção, a bênção, Senhor, e o cuidado que vem do Senhor. Dependemos do Senhor, Pai, totalmente. Declaramos nessa noite que dependemos totalmente do Senhor e declaramos isso com alegria no nosso coração, porque coisa boa é poder depender do Senhor, porque isso nos dá esperança. Olhando aí fora, Senhor, vemos tantas coisas terríveis e louvamos o Senhor, porque em Ti a esperança, em Ti a segurança, em Ti a graça e perdão, a renovação. Louvado seja o Teu nome, Pai. Quero Te glorificar, Te bendizer. Te agradeço por cada vida que está aqui, Senhor, porque eu tenho certeza, Senhor, que a Tua Palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome de Jesus, o Senhor estaria presente. Eu sei que o Senhor está presente, ouvindo cada oração, de cada coração, mesmo sem abrir a boca. Eu sei que o Senhor está ouvindo cada coração. E louvo o Teu nome, porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos, conforme o Teu poder que opera em nós. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém? Passar a palavra para o pastor, para a gente poder entrar no momento de oração, né? Boa noite para todos. Eu estava aqui observando o Salmo e olhando como o apóstolo Paulo fala, ele menciona, muitas vezes há uma necessidade de nós olharmos para dentro de nós. E o salmista aqui, ele fala de uma maneira muito interessante, é o que acontece com as nossas vidas, que muitas vezes nós não damos conta. Você veja que aqui ele exprime várias emoções de conflito que existem na nossa vida. Nos dias de hoje mesmo, nós podemos dizer uma coisa: nós tivemos um momento de tristeza, mas tivemos um momento de alegria. No mesmo dia, você tem tristeza, tem alegria. Então, e o Salmo aqui, quando ele começa a ter um título que na minha Bíblia fala assim: a alma anela por Deus. A palavra anela significa deseja. A nossa alma, no nosso dia a dia, nós desejamos Deus na nossa vida. Mas muitas vezes, nós ficamos entre alegria e tristeza. Acaba nós dando um valor maior à tristeza do que à alegria. Se tivermos alegria, vamos se lembrar da alegria, vamos esquecer da tristeza. E nós temos no mesmo dia, na mesma
parte da manhã ou da tarde, nós temos medo e ao mesmo tempo temos fé. O que acontece com o ser humano? Não é vergonha ter medo, né? Não. Desde que nós tenhamos fé. E se temos fé, nós temos a esperança que tudo vai mudar. Nós vamos ter a presença de Deus que vai nos socorrer. Outra coisa, da mesma maneira que temos dúvidas, temos devoção. Isto que nós precisamos entender, o que acontece na nossa vida. É como muitas vezes eu digo, que é igual um eletrocardiograma, está em cima, está embaixo, está em cima, está embaixo, está bom, está ruim, está bom, está ruim. Pior é quando ele fica reto, o eletrocardiograma. É porque a pessoa morreu. Então, se nós observarmos o que eu entendo aqui do salmista, do versículo 1 até o 11, aqui é um resultado que eu creio que foi Davi, né? Reconheceu de uma coisa, que ele não tinha motivo para queixa. Você veja que a irmã mencionou quantas vezes ele sente a presença de Deus. Ele sabe que tem um problema, mas sabe que Deus está ali para ajudar. Sabe que a mão de Deus está estendida para mim e para cada um de nós. A mão de Deus não está encolhida. E o que eu entendo aqui, o que nós temos, para que ficar se queixando? E o salmista aqui, ele dá a entender que Deus estava dirigindo tudo. Amados, nós precisamos entender que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Muitas vezes há necessidade de nós passarmos dificuldades para podermos valorizar as vitórias. Estás pensando que é só você que tem luta? Todo mundo tem luta. Mas todos nós temos momentos de alegria. Se você fizer um retrocesso da tua vida no dia de hoje, você teve problemas, mas você teve notícias boas. Você teve momentos de alegria. Você teve um momento que talvez você não esteja se lembrando que você até sorriu. Mas você esqueceu, está só se lembrando do problema e se amargurando. Vamos alegrar nosso coração. Por quê? O culto de hoje é vitória na oração. Se é vitória na oração, você vem no lugar certo, você está no lugar exato para conseguir a vitória que Deus está presente. Deus não esqueceu de você. Posso lhe garantir que nos dias de hoje, muitas vezes, nós esquecemos de Deus. Mas Deus não esqueceu nenhum minuto da nossa existência. E Deus sempre esteve na direção. Deus tem um projeto nas nossas vidas. Mas muitas vezes nós necessitamos passar por dificuldade, que é a maneira para nós amadurecermos. Por isso, ele encerra aqui o texto dizendo: espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Você veja, depois de tudo isso, temos que ter a certeza que nós temos um Deus, que Ele está aqui ao meu lado, Ele está aqui dentro de mim, está no meu coração, Ele está na minha alma, está no meu pensamento, e Ele está operando por mim. E com isso, a palavra dele diz que nós somos mais do
que vencedores. Saia daqui pensando nisso. Eu sou mais do que vencedor. Você vai ver que tudo vai ser diferente. Tudo vai mudar. Precisamos acreditar que o Senhor está presente. Começa a partir agora desse momento, você colocar diante de Deus as tuas dificuldades. Começa a colocar diante de Deus o medo que você está. Começa a colocar diante de Deus as dúvidas que você está. Que tudo será esclarecido. E, consequentemente, a vitória já está nas tuas mãos. Vamos colocar diante de Deus. Você veja que o salmista aqui, ele colocou tudo diante de Deus. E no final, ele sentiu que ele era vitorioso. Porque ele tem Deus. Você precisa sair hoje daqui certo que você tem Deus. Certo que Ele que está na direção, não somos nós que estamos na direção. Deus que está nos conduzindo. Da mesma maneira que Ele tirou aquele povo do Egito, e através da Shekinah, daquela nuvem, Ele foi conduzindo a terra prometida, ou seja, a vitória, para que nós possamos ser vencedores. Coloca agora, feche os teus olhos. Essa dúvida que você está, esse medo, essa tristeza, começa agora a colocar na mão de Deus. A mão de Deus está na tua frente, dizendo assim: entrega essas dificuldades. Entrega que só eu tenho condições de resolver. Só eu sou o seu Deus. Eu sou o único Deus com capacidade de dar a solução para todas as suas dificuldades. Amado e querido Deus, Senhor, te louvamos, Senhor, te glorificamos, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, da mesma maneira que o salmista relata aqui, Senhor, nesse instante, Pai, cada um de nós estamos colocando nas tuas mãos as nossas dificuldades. Sabemos e reconhecemos que cada um tem dificuldades diferentes um do outro, Pai. Mas o que importa é que o Senhor tem a solução para cada dificuldade. O que importa é que muitas vezes nós temos medo, mas o Senhor nos dá uma injeção de coragem. Por isso, Pai, estamos aqui, Senhor, para receber essa injeção de coragem, de ânimo, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos dê um renovo espiritual nas nossas vidas, Senhor, para que possamos caminhar em passos firmes, Senhor, tendo o Senhor Jesus como um alvo na nossa vida. Queremos caminhar em direção a Jesus, para que, Pai, em nome de Jesus, possamos ser vencedores, porque com Ele, com Jesus Cristo, nós somos mais do que vencedores, Pai. Por isso, Pai, estamos entregando as nossas dificuldades e crendo pela fé que a solução o Senhor vai nos dar. Por isso, Pai, só nos resta uma coisa: levantar nossas mãos, abrir nossos braços e dar graça ao Senhor, porque, Senhor, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, o Senhor conhece o nosso levantar e o nosso deitar. O Senhor nos conhece por dentro e por fora. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui. Estamos entregando todas as nossas dificuldades e a nossa vida também nas tuas mãos.
Por isso, Pai, sairemos hoje da tua casa. Podemos ter entrado até como se estivesse mais ou menos derrotado, mas vamos sair vitoriosos, Pai. Por isso, tomamos posse nesse instante, Pai. Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia. Entregando, Senhor, não só as nossas vidas, mas estamos entregando os nossos lares nas tuas mãos, estamos entregando nas tuas mãos os nossos familiares, Senhor, toda a nossa família, Pai, para que cada um deles possam ser alcançados, Senhor, para que cada um deles esteja embaixo das tuas asas, Senhor, estejam protegidos por esse Deus maravilhoso. Por isso, Pai, só temos uma coisa a falar. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque cremos pela fé que o Senhor já visitou os nossos lares. O Senhor já derramou o óleo da tua unção, não só nas nossas vidas, como também dos nossos familiares, Pai. Pai, em nome de Jesus, não só aqueles que estão aqui, mas aqueles que estão nas nossas casas, Senhor, aqueles que estão assistindo, Senhor, esse culto, Senhor, pelo WhatsApp, Senhor, pelo YouTube, Senhor. Por isso, Pai, nós te adoramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor abençoe a todos. Vamos louvar com o hino.